Vamos para o nosso estudo dessa noite. Já pega a sua Bíblia aí, já abre no livro do Apocalipse, deixa aberto que hoje tem um monte de coisa boa para a gente estudar. Esse é o nosso quarto encontro e até aqui a gente estudou a parte mais fácil, digamos assim, né, do livro do Apocalipse. Nós estudamos os 3 primeiros capítulos, nós estudamos ali o prólogo, né, que é a introdução. Nós estudamos a parte, aquela primeira grande divisão. Lembra que eu falei das 3 grandes divisões do Apocalipse? A primeira é a contemporânea, ali a local, no tempo de João. A segunda é a histórica. E a terceira é a escatológica, né? A que vai para o tempo do fim. E nós estudamos, então, essa primeira parte, que é a parte contemporânea. Nós estudamos o capítulo 1, entendemos qual o objetivo do livro. Nós estudamos também como interpretar, como estudar esse livro. Na semana passada, a gente correu ali para conseguir falar sobre a visão de Jesus glorificado e as 7 igrejas de uma vez só. E assim, ali foi um resumão, né? A gente teve que correr para conseguir passar tudo, mas a ideia é que você estude em casa, busque bons livros, para que você estude e aprenda muito mais do que isso que nós estudamos. Apesar de nós estarmos falando aqui algumas coisas novas para muitos, ainda tem muito mais para ser estudado. E hoje, então, nós vamos para a segunda grande divisão, começar essa segunda grande divisão do livro do Apocalipse, que é a seção histórica. E hoje, especialmente, nós vamos estudar os capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse, que os dois ali se complementam, os dois estão extremamente unidos, e nós vamos ver hoje isso, então. Eu quero que você leia comigo capítulo 4, o verso 1. Nós temos algo muito importante. Capítulo 4, verso 1, diz assim: Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, lembram que a gente falou, né? As primeiras coisas que a Bíblia cita aqui, essas coisas anteriores, são as 7 igrejas. João, ele vê ali o que estava acontecendo nas 7 igrejas, o que estava acontecendo na sua época, e nós vimos também que era uma profecia sobre as eras cristãs, sobre a história da igreja cristã, sobre várias épocas, encerrando com Laodiceia, que é o tempo que nós vivemos hoje. Mas João, ele entende ali que aquelas igrejas realmente existiam, realmente estavam passando por aquelas dificuldades. Então agora o anjo, aquela voz que ele viu de trombeta, que é Jesus, lá no capítulo 1, volta a falar com ele e diz assim: olha, agora você está vendo essa porta aberta no céu, agora você vem para cá, porque agora eu vou começar a te mostrar as coisas que vão acontecer depois das 7 igrejas. Ou seja, aqui João, ele vai para o futuro, aqui ele vai para as coisas que ainda não estavam acontecendo. A primeira parte, sim, estava acontecendo naquelas igrejas. E agora aqui nós entramos na segunda sessão, onde aqui ele começa a entender coisas que ele ainda não tinha vivido. E aqui, então, do capítulo 4 em diante, a linguagem do Apocalipse começa a ficar diferente, começa a ficar mais complicada, começa a ficar mais difícil de entender. Os 3 primeiros capítulos são simples, são fáceis. Você tem a aplicação profética também, mas são fáceis, você consegue entender, você não tem muito de animais, de símbolos, enfim, é uma linguagem simples. Agora, do 4 em diante, a linguagem complica um pouquinho. E é isso que a gente vai estudar hoje, essas coisas que vão vir após as 7 igrejas. E os capítulos 4 e 5, como eu falei, estão relacionados. No capítulo 4, nós vamos ver aqui algo que acontece rotineiramente no céu. O capítulo 4 falam sobre algo que normalmente acontece no céu quando os seres vêm adorar a Deus. Já no capítulo 5, o que é descrito aqui no capítulo 5 não é descrito em nenhum outro lugar da Bíblia. Já o capítulo 4, quando você vai a textos, nós não vamos ler, mas eu vou citar, se você quiser anotar e ler depois, se você vai para Isaías capítulo 6, se você vai para Daniel capítulo 7, se você vai para Ezequiel capítulo 1 e 2, por exemplo, você vê que tudo que João viu aqui no capítulo 4, eles também viram. Então, praticamente não é nada de novo aqui, a não ser por uma coisa
que nós vamos entender. Há apenas uma diferença na visão que João teve no capítulo 4 para a visão de Daniel, para a visão de Isaías ou Ezequiel, que foram pessoas que viram o céu, profetas que viram o céu e descrevem seres e essa situação que nós temos no capítulo 4. Já o capítulo 5 é algo inédito na história do mundo, na história do universo e algo de extrema importância que nós vamos aprender hoje. Alguns dizem que esse é o momento mais importante da história da Terra e do plano da salvação. Por isso, esses capítulos aqui são muito importantes. Mas então, o que nós vamos ler aqui, eu quero já explicar isso para você de início. O que nós vamos ler aqui, o que aconteceu no capítulo 4 e no capítulo 5, na verdade, aconteceu 60 anos antes de João estar escrevendo o livro do Apocalipse. Mas agora aqui tem uma contradição. Lembram que eu falei que, na verdade eu não, né? Capítulo 4, verso 1, o Jesus diz para João o seguinte: você vem agora que eu vou mostrar para você as coisas que vão acontecer depois dessas. Depois do quê? Depois das 7 igrejas. Mas o que João vê no capítulo 4 e 5 acontece 60 anos antes, mais ou menos, das 7 igrejas. Então, como entender esse relato? Nós precisamos entender algo. Mais à frente, já dando um spoiler aí do que a gente vai ver pela frente, nós vamos estudar os 7 selos e as 7 trombetas, que estão depois do capítulo 5. Os selos depois as trombetas. Os selos, eles são relacionados à história da igreja. E as trombetas, à história do mundo. E então, aqui, Jesus ele vai começar a contar para João sobre a história da igreja e sobre a história do mundo. Mas antes disso, ele dá uma introdução, ele dá uma explicação prévia, porque Jesus ele vai começar a abrir os selos. Mas por que Jesus pode abrir os selos? Porque só Jesus pode abrir os selos. Para explicar isso, ele então, aqui nós temos na visão o capítulo 4 e o capítulo 5. Mais ou menos assim, imagina que eu diga para vocês o seguinte: olha, na quarta-feira que vem, não vai ser eu quem vou falar sobre o Apocalipse, mas vai ser o pastor fulano de tal. A primeira pergunta que vocês talvez façam na sua mente é a seguinte: mas por que não vai ser o pastor William? Por que vai ser outro pastor? Então, eu vou explicar para vocês e já responder essa pergunta da seguinte maneira: olha, vai ser o pastor fulano de tal, porque o pastor fulano de tal fez uma tese doutoral sobre Apocalipse, ele estuda o Apocalipse há 30 anos, ele é um especialista no Apocalipse, ele formou lá em tal lugar com um doutorado sobre Apocalipse. Então, entenda, eu estou falando de algo que vai acontecer no futuro, na quarta que vem. Mas para explicar e dar uma base do porquê isso vai acontecer no futuro, eu tive que voltar ao passado para falar a formação, para falar o porquê que aquela pessoa vai vir falar de Apocalipse para vocês. Entenderam? Então é mais ou menos isso que acontece no capítulo 4 e no capítulo 5. Uma explicação do porquê que Cristo é o único que pode abrir os selos, do porquê que tudo vai acontecer daqui em diante. Mas vamos lá. Vamos para Apocalipse capítulo 4, então. Eu quero ler com você aqui um trecho desse capítulo 4. Eu quero ver se consigo ler todo ele com você. Nós já lemos o verso 1, que João é convidado a ver o que iria acontecer depois das 7 igrejas. O verso 2 diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado, verso 2, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cuja cabeça estão coroas de ouro. No trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes têm cada um deles, respectivamente, 6 asas. Estão cheios de olhos ao redor e por dentro.
não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Vamos até o 11, vamos ler todo o 4 aqui e depois nós comentamos. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Nós encontramos aqui, então, um relato da visão do trono de Deus. É isso que nós encontramos no capítulo 4. E lembram que eu citei que aqui, tudo que João vê aqui, praticamente nada, com exceção de uma coisa, é novo. Tudo já foi visto por outros profetas lá no Antigo Testamento. Só que aqui nós encontramos algo interessante. Lá no Antigo Testamento, a primeira coisa que os profetas veem quando eles enxergam a sala do trono, quando eles enxergam o céu, é Deus. A primeira coisa que eles descrevem é Deus. Só que aqui no capítulo 4, não é Deus a primeira coisa que descreve João, mas a primeira coisa que ele vê é o quê? O trono. A primeira coisa que ele vê é o trono. E a verdade é que tudo que está ali é descrito em relação ao trono. Por exemplo, o próprio Deus. Nós entendemos que é Deus por aquilo que ele diz, enfim, por todo o contexto. Mas Deus é descrito como aquele que está sentado no trono. E aí, quando você vai ali lendo todos os outros seres viventes e as coisas que ali estão, diz ao redor do trono saem, diante do trono, à volta do trono. Então, tudo é descrito como referência ao trono. E a diferença dessa visão para as visões do Antigo Testamento é justamente essa, que o foco aqui e o centro desses capítulos 4 e 5 está no trono. A gente vai entender melhor isso aqui. Os capítulos 4 e 5 têm como foco essa mensagem do trono. Newton levantou a mão? Sim? Pode perguntar aí, Newton. Eu não sei se me distrai, eu não entendi aquela questão que o senhor falou dos 60 anos. A visão dele foi 60 anos antes? Ou não? Não. A visão, vocês vão entender, você vai entender melhor o porquê que isso aqui aconteceu 60 anos antes, depois. Mas João, ele estava lá, vivendo mais ou menos nos anos ali 90 depois de Cristo, mas essa cena que ele está vendo aqui no capítulo 4 e 5 acontece 60 anos antes do que ele está vivendo. Entendeu? Mais ou menos lá no ano 31 depois de Cristo ali. Então, ele foi levado para o passado, então, é isso que aconteceu. Vamos colocar dessa forma. Exatamente. Então, ele foi levado para o passado para poder explicar o futuro. Entendeu? Ele é levado para o passado, lá para o ano 31, mais ou menos depois de Cristo, para ele, então, entender o que vai acontecer no futuro. Entendido? Perfeito. Obrigado, professor. Aí vocês vão entender o porquê, logo, porquê que é exatamente no ano 31 isso aqui. Mas vamos lá. Nós paramos falando sobre o trono, né? Que o trono é o centro aqui dessa mensagem. O livro do Apocalipse cita também, além do trono de Deus, cita o trono de Satanás. Lembra que a gente estudou isso? Cita o trono de Satanás também. Isso significa que Deus, ele governa o mundo. O trono, né, é um símbolo de autoridade, de governo. Só que um ser se rebelou contra esse governo. Por isso que ele também tem o seu trono, que é Satanás. Porque nós, como seres humanos, caímos e Satanás, então, governava a terra, era o líder dessa terra. Por isso é citado o trono de Satanás também. Mas, depois de descrever ali, depois de nós entendermos que tudo está descrito em relação ao trono, nós vemos que João agora ele faz uma descrição de Deus. E quando ele vai fazer essa descrição de Deus, mais uma vez lhe faltam palavras. Eu pergunto, como é que você descreveria, né? Como é que a gente ia descrever a glória de Deus em palavras humanas, né? Português, inglês, seja qual for a língua, é impossível. Então, João ele começa a usar expressões como a da luz,
batendo em joias preciosas. E aí nós temos ali 3 joias que ele usa, né? Nós vimos ali jaspe, sardônio, nós vimos a esmeralda, e essas 3 joias são simbólicas, né? Lembra que o livro do Apocalipse é simbólico. Então aqui são pedras que tinham no peitoral do sacerdote, são pedras que também são usadas para a descrição do rei de Tiro, lá, né? Que na verdade é uma descrição de Lúcifer. Também essas 3 pedras estão na descrição de Jerusalém. Então é algo que é valioso, né? Algo que ele teve que traduzir de alguma maneira, e esse simbolismo foi através da luz refletindo de pedras preciosas. Tanto que 1 Timóteo 6,6 diz que a glória de Deus é inacessível, né? Então ele tentou descrever de alguma maneira, então é simbólico essa glória, esse resplendor que ele diz aqui no trono da glória de Deus. Ok? Mas eu quero estar com vocês agora, porque entendendo que o trono é o ponto central aqui, eu quero estudar com vocês os seres celestiais. Nós vemos aqui seres nessa visão. O primeiro deles é Deus, aquele que está sentado no trono, ele fala sobre a glória. Depois também é descrito aqui o Espírito Santo. Na verdade, são 7 espíritos, né? Que nós vimos que é descrito aqui também, que eles estavam presentes aqui nesse momento, na sala do trono. E como você já sabe, o livro do Apocalipse é um livro simbólico, então o 7 significa plenitude, né? A plenitude dessa ação do Espírito Santo. Quando você vai em Isaías 11, lá estão descritas 7 manifestações do Espírito Santo. Quando você vai às 7 igrejas, você vê que sempre, antes de cada igreja, há ali aquela frase, né? O que o Espírito diz à igreja. Então, também faz referência ao trabalho do Espírito Santo em sua plenitude dentro da igreja cristã, dentro das eras cristãs. Então, esses 7 espíritos aqui, 7 chamas em outro lugar também se referem ao Espírito Santo. Porém, falta alguém da Trindade. Nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo, mas nós não temos no capítulo 4 a descrição de Jesus. Jesus não está aqui no capítulo 4. Ele não está por um motivo especial, porque ele vai ser inserido no capítulo 5, que nós vamos entender logo, logo. Então, tem outros seres aqui, e esses muito interessantes, porque nós vimos que ao redor do trono há outros 24 tronos, que nesses 24 tronos temos 24 anciãos. Quem são esses 24 anciãos? Há muitas explicações por aí, há muitas ideias por aí. Alguns acham que são 24 anjos, alguns acham que ali há uma assembleia de seres celestiais, de planetas não caídos, então uma espécie ali de liderança desses planetas não caídos. Porém, nós temos que considerar algumas coisas, né? E lembra que a Bíblia tem que dar a própria interpretação. E nós precisamos ver que quando os profetas do Antigo Testamento, eles citam a sala do trono de Deus, a visão do céu, como eu falei, eles citam praticamente igual ao que João citou e o que ele viu. Só que a única diferença são os 24 anciãos. Quando você vai às outras visões do céu no Antigo Testamento, não se fala dos 24 anciãos. Então a primeira coisa que nós temos que considerar é que esse grupo aqui, dos 24 anciãos, é um grupo novo. Lá no Antigo Testamento, quando os profetas tiveram a visão do céu, eles não estavam. Então é um grupo novo, que antes não estava ali na sala do trono. Eles aparecem aqui no capítulo 4 pela primeira vez na Bíblia, mas no Apocalipse eles se repetem no capítulo 5, capítulo 7, capítulo 11, capítulo 19, a referência a esses anciãos. Às vezes eles estão oferecendo incenso no ministério sacerdotal, eles ajudam João em certos momentos, eles ajudam ali a liderar o coro celestial, então eles aparecem em vários outros momentos. Mas a verdade é que ao nós estudarmos esses anciãos, nós podemos acreditar de que eles não são seres celestiais, nem anjos, nem seres de mundos não caídos, enfim, e eu vou dar 3 motivos do porquê nós acreditamos que eles não são seres celestiais. O primeiro deles, porque em nenhum outro lugar da Bíblia é referido a anjo ou a qualquer ser celestial com a palavra ancião.
A Bíblia não se refere a nenhum ser celestial usando a palavra ancião. Toda vez que a palavra ancião é usada, ela se refere a seres humanos, não a seres celestiais. Mas esse é só o primeiro. Precisamos entender mais para poder afirmar isso. Segunda coisa que nós precisamos notar. Vocês viram que eles estavam vestidos de uma maneira diferente, né? Eles estavam vestidos como? De branco. Eles estavam com vestiduras brancas. E assim, vestiduras brancas não são prometidas a anjos, nem a seres celestiais, mas vestiduras brancas na Bíblia são prometidas apenas para os seres humanos, para o povo de Deus vitorioso. Quer ver? Olha capítulo 7, o verso 9, do mesmo livro do Apocalipse. Vira uma página aí. Capítulo 7, verso 9. Olha o que diz aqui. Depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Então nós vemos que a palavra ancião é usada apenas para seres humanos. Nós vemos que a promessa de vestiduras brancas é dada apenas para seres humanos que caíram e que foram resgatados por Cristo, seres humanos vitoriosos. E há ainda um terceiro motivo, uma terceira explicação do porquê acreditar que esses 24 anciãos são seres humanos. Nós vimos que eles estão vestidos de branco e que eles têm na cabeça o quê? Coroas. Quando nós vamos ao grego, a língua original do Apocalipse, há duas palavras para coroa. A primeira delas é diadema. Essa é uma coroa real. Diadema é uma coroa para um rei, que é usada apenas, Deus usa diadema. Há também a menção de que Satanás usa, mas em desafio ao próprio Deus. Então, a diadema é uma coroa real, que um rei usa. Então, a palavra diadema, a coroa diadema, é só para Deus. E há uma segunda palavra, que é Stéphanos. Essa coroa, Stéphanos, é aquela coroa que os atletas olímpicos, quando venciam, recebiam ela. Ou seja, é a coroa da vitória. Lembra lá em 2 Timóteo 4:8, quando Paulo diz assim: completei a carreira, guardei a fé, já a coroa da vitória está aguardada não só para mim, mas para todos aqueles que creem na segunda vinda. Então, essa coroa que Paulo diz que está guardada para ele é uma coroa Stéphanos. Ou seja, a coroa Stéphanos, ela é prometida na Bíblia somente para os seres humanos que venceram através do poder de Cristo, para os salvos. Quando fala da coroa que Deus usa, é a coroa diadema. A coroa que nós usamos é a coroa Stéphanos. E aqui, quando fala dos 24 anciãos, fala que eles são anciãos, fala que eles têm vestiduras brancas e fala que a coroa que eles usam é a coroa Stéphanos. A mesma que Paulo havia dito que estava guardada para ele, a mesma que é prometida no capítulo 2 do Apocalipse, o verso 10, que diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa, a Stéphanos da vida. Ou seja, essa coroa Stéphanos, ela é prometida apenas para seres humanos resgatados por Cristo. Então, por esses motivos, nós acreditamos que esses 24 anciãos são seres humanos. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre eles, porque ainda tem muito a se explicar aqui. Por que 24? Nós sabemos, eu repito mais uma vez, que o livro do Apocalipse é um livro simbólico. 24 é também um número simbólico. 24, nós sabemos que é a soma de 12 mais 12. E no livro do Apocalipse, o número 12 representa o povo de Deus, a igreja de Deus. Lembra quantas tribos eram lá no Antigo Testamento? 12 tribos de Israel. Lembra quantos apóstolos no Novo Testamento? 12 apóstolos. Então, o número 24 é a soma dos 12 do Antigo Testamento, mais os 12 do Novo Testamento, que simbolizam, então, o povo de Deus de todas as eras. Quando a Bíblia fala da Nova Jerusalém, ela fala que lá vai estar escrito o nome das 12 tribos e lá vai estar escrito o nome dos 12 apóstolos. Isso é um simbolismo para dizer
que a cidade santa vai ser a cidade do povo de Deus. Então, o número 24 é um simbolismo de 12 mais 12, que representa o povo de Deus, mais um indício de que esses anciãos são seres humanos resgatados das garras do pecado, da escravidão do pecado por Jesus. Mas, vamos lá, talvez vocês podem estar se perguntando, mas se eles são seres humanos, como que eles foram parar lá? Se eles são seres humanos, o que eles estão fazendo na sala do trono de Deus? Eu quero que você deixe aí marcado o Apocalipse. Vamos lá para Mateus. Vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Os versos 50 a 53. Mateus 27, 50 a 53. Diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, olha só. Aqui é um relato de que os santos que estavam dormindo, que haviam morrido, ao Jesus ressuscitar, eles ressuscitaram também. Nós não sabemos quem são esses santos. Mas olha só, em Efésios, vamos para Efésios, capítulo 4, verso 8. Efésios, capítulo 4, verso 8. Quero ler um texto que tem lá também. Efésios 4, diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Então, olha só. Nós não sabemos quem são essas pessoas que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. Mas nós podemos imaginar que talvez essas pessoas que ressuscitaram são personalidades do Antigo Testamento. Você já imaginou levantando ali Abraão, por exemplo, Isaac, levantando, entrando na cidade, dizendo assim: olha, vocês sabem quem que vocês acabaram de crucificar aí? É Jesus, o Messias. E então a Bíblia diz, e nós entendemos que esses 24 anciãos, então, provavelmente foram essa representação humana que ressuscitou e depois podem ter ido com Jesus, porque a Bíblia não diz que eles morreram novamente. Então aqui nós estamos na conjectura, no palpite, mas podem sim ser personalidades do Antigo Testamento que ressuscitaram e agora estão representando lá no céu, na sala do trono, representando a humanidade nesse momento importante aqui. E o fato de eles estarem sentados em tronos é o cumprimento de Apocalipse 3:21, que diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei de sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ok? Luciano, pode falar. Nem o Espírito de Profecia relata alguma coisa a esse respeito, né, pastor? Daí de Mateus, capítulo 27, né? Então, aí que nem o senhor falou, né, conjecturando, né? Eu fico pensando assim, por tudo isso que o senhor está explicando aí, né? Imagina se Daniel, né, junto ali com seus amigos ali, hebreus, e fizesse parte aí desses 24 anciões, porque Daniel teve a visão, né? Ele também teve a visão e Deus falou muito, né, pelo profeta Daniel. Então eu fico pensando, né, que alegria, de repente, Daniel poder ali agora fazendo parte dos 24 anciões, e lá João tendo a visão lá, né, mesmo não sabendo quem são, né, os 24 anciões, mas que consolo para nós, e que esperança nos dá, né, que isso aí, na prática, aconteceu, e essa é a nossa esperança, né? De um dia também fazermos parte desse time seleto. Né? Mas eu queria só mesmo era perguntar se profecia também não falava nada a respeito disso aí.
Não, o Espírito de Profecia até fala sobre os 24 anciãos. Nós vamos ler aqui uma referência a eles e também dizendo que eles são humanos. Mas em relação a que as personalidades do Antigo Testamento são eles, não. Não temos nada em relação a isso. A Martina também levantou a mão. Pode abrir seu microfone aí para falar, Martina. Certo. Ô, pastor, eu tinha uma dúvida a respeito desse assunto, eu estudei um pouquinho mais também, né? Mas, assim, essa ressurreição especial que relata aqui, não foi uma ressurreição para evidenciar que Jesus também havia ressuscitado? E se foi uma ressurreição para isso, seria lógico pensar que foram pessoas da época que eles conheciam, porque se eles não conheciam alguém de muitas décadas, de muitos anos antes, como que essas pessoas iriam passar veracidade a respeito da ressurreição? Entendeu? E é isso que eu fiquei pensando, porque o Espírito de Profecia diz que são as primícias dos que dormiam. As primícias dos que dormiam, a gente pode pensar, de repente, ali, né, na geração ali, ainda bem alta, né, como Adão, entendeu? Ainda bem forte, bem diferente dos que da época, né, que já tinha uma estatura mais baixa, né? Então eu fiquei pensando assim, o raciocínio mais lógico que eu entendi, né, na minha conjectura, foram pessoas das primícias, mas também pessoas que viviam na época. Por quê? Para evidenciar justamente o fato. O que eu entendi era que os romanos queriam acusar os discípulos de roubarem o corpo de Jesus, né? Então, essa ressurreição especial, ela evidenciou isso, né? Foi o que eu entendi. Aí eu queria que o senhor me corrigisse, né? Os pontos que eu não entendi direito. Como eu falei, aqui a gente está entrando no terreno da conjectura, como eu posso dizer assim, da imaginação. E nós não temos, nem pelo Espírito de Profecia, nem pela Bíblia, muita explicação sobre isso. Nós só temos que é dito que ressuscitaram alguns, se foram da época de Jesus, pode ser, se foram lá heróis da Bíblia que depois foram levados para o céu e que podem ser os 24 anciãos, também pode. Agora, de alguma maneira, eles poderiam também entender o que estava acontecendo, enfim. Como eu falei, a gente vai entrar no terreno aqui da conjectura, da dedução, porque nós não temos, assim diz o Senhor, para entender quem eles são. Então, aqui nós temos uma brecha para tentar dizer assim como que esses seres humanos estão lá. Pode ter sido aqui. Eles não são 24 anciãos literais, nós vimos isso, mas eles também podem ter sido pessoas que ressuscitaram, que são lá do Antigo Testamento. Não o caso de Adão, né, por essas dificuldades aí, mas você vai num período mais próximo ali, você tem Abraão, você tem Isaac, enfim, pessoas mais próximas ali do que eles estavam vivendo, que não teriam diferença corpórea, digamos assim, né? Então, são conjecturas, são algo que a gente pode imaginar, mas o que eu citei isso aqui? Para que a gente pudesse ver que há, sim, ali uma abertura de saber como que eles estão lá. Pode ser que Deus tenha ali feito de outra maneira, eles tenham ido lá? Pode. Pode ser aqui. Nós sabemos também, né? Moisés, Elias, que estão lá também. Nós sabemos que eles podem fazer parte, provavelmente devem fazer parte, Enoque também, desses 24 anciãos. Então, é conjectura. É uma abertura que nós temos para entender que podem, sim, fazer parte dos 24 anciãos. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos adiante aqui com o nosso estudo. Nós entendemos agora sobre os 24 anciãos, entendemos que são seres humanos, apesar de não sabermos exatamente quem são, mas por toda a descrição são seres humanos. Agora, então, nós vemos aqui uma cena de adoração no céu, no capítulo 4, e que termina ali dizendo que Deus é digno de toda a glória, Deus é digno de honra e poder, enfim. E então começamos o capítulo 5. No capítulo 5, então, como eu já falei, nós vemos aqui algo inédito na história da Bíblia, do planeta e do universo. Nós vimos aqui, então, que há um livro. Esse livro não é um livro assim, como a sua Bíblia, porque esse livro, o Códex, que é chamado, essa maneira de nós termos um livro, foi algo que começou a ser usado posteriormente. Então, quando se lê livro aqui, você imagina um pergaminho, tá bom? Imagine um pergaminho, e nesse pergaminho, então,
era escrito por dentro e por fora, dos dois lados, e nesse pergaminho haviam ali 7 selos. O governo romano, o Império Romano, eles tinham costume de, em documentos importantes, eles colocarem 7 selos, e cada um desses selos com uma marca de anel de 7 testemunhas, 7 pessoas diferentes. E isso, então, era uma garantia de que aquele livro, aquele pergaminho importante não seria violado. Então, aqui nós precisamos entender, e nós já entendemos de cara, que esse pergaminho, esse livro era algo muito importante. Só que no início do capítulo 5, eu quero ler com você aqui, nós lemos algo. Capítulo 5, verso 1 em diante. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, nem ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então aqui nós encontramos agora uma crise no céu, uma crise na sala do trono de Deus. Porque então é trazido um livro, um pergaminho selado, um pergaminho importante, e então é dito, um anjo forte, quando o Apocalipse traz um anjo forte, quer dizer que é uma mensagem importante também. Ele diz assim: quem pode abrir esse selo? Quem é digno de abrir esse selo? E é interessante que diz assim, como nós lemos aqui no verso 3, nem no céu foi achado alguém digno de abrir esse livro. E eu pergunto para você, Deus não era digno de abrir esse livro? Porque o capítulo 4 se encerra com todos cantando aqui juntos que Deus é digno. Então agora Deus não é digno de abrir esse livro, de abrir esses selos. Entenda, ser digno quer dizer que é um ser divino. Porém, aqui, para abrir esse livro, era preciso mais do que ser divino. Era preciso também ter o sangue do Cordeiro. Por isso que não se acha ninguém no universo digno de abrir estes selos e de pegar esse livro. Então, no verso 5, verso 4, João está chorando ali, e no verso 5 diz assim: todavia um dos anciãos, um dos 24 anciãos, que nós já entendemos, me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reinos, sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Paramos aí. Nós encontramos então a crise. Não há ninguém digno. João começa a chorar então. E um dos anciãos chega a João e diz: João, para de chorar, porque é o seguinte, a raiz de Davi, o leão de Judá, venceu. E ele é digno de abrir. Então agora João vira procurando achar o leão de Judá, mas o que ele encontra não é um leão, mas sim um cordeiro que foi morto. E aqui nós encontramos ambos os símbolos de Cristo, né? O leão de Judá, e Jesus aqui é citado como leão de Judá porque ele venceu, porque ele é vitorioso, mas ele também é citado como cordeiro, porque o cordeiro diz como ele venceu. O leão diz que ele venceu, e o cordeiro diz como ele venceu, porque Jesus não veio vencendo como leão, dominando, enfim, ele venceu como cordeiro que foi morto. E agora então, aquela crise no céu é resolvida porque Jesus toma o livro e ele então agora é um ser divino e também através do seu sangue, o sangue do cordeiro, resgatou a humanidade.
e por isso ele é digno de pegar o livro e de abrir os selos. Então agora nós temos aqui a chegada e a entrada de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, na sala do trono. Mas estudando sobre esse capítulo, e tem um doutor, um pastor, que se chama Ranko Stefanovic. Ele dá aula lá na Universidade de Andrews, da nossa igreja, e é, dentro da igreja adventista e provavelmente do mundo, um dos maiores estudiosos do Apocalipse. E ele fez uma tese doutoral inteira só sobre o capítulo 5. E uma das coisas que ele descobriu, vasculhando a questão da literária grega antiga, é que nós vimos que lá no começo, o livro é dito que está na mão direita de Deus. Lembra disso? Lá no verso 1 diz que o livro estava na mão direita. Só que quando você vai entender aqui o grego original, ele acabou descobrindo que a verdade é que não diz que está na mão direita, mas diz que está à direita de Deus, o livro. E aqui essa confusão é feita pelo seguinte, porque nós temos a visão de um trono britânico, que um trono é o quê? Uma cadeira ali onde uma pessoa senta e ali ela reina. Só que dentro do contexto do Oriente, o trono não era uma poltrona para uma pessoa só. O trono, na verdade, era algo mais parecido com um sofá do que com apenas uma poltrona. Tanto que quando você vai a 1 Reis, capítulo 1 e 2, você vê ali o rei chamando pessoas para sentar ao trono com ele. Quando você vai no Salmo 110, você entende a promessa de sentar no trono com Deus. Quando você vai a Apocalipse 3, 21, você entende porque o trono é maior. E então agora nós vemos aqui, por que é importante isso? Porque aqui a questão não é ser digno de ler o livro. Porque quando se abrem os 7 selos e se abre o 7º selo é a volta de Jesus, então acaba a história. Então a questão não é ler do livro, ser digno para ler, mas a questão é ser digno de pegar o livro e ser digno de abrir os selos. Tanto que Jesus ele começa a ser adorado como digno antes mesmo de abrir os selos. Então imagine a cena, o livro está, o pergaminho está ao lado de Deus, no trono de Deus. E então ali Jesus agora vem e ele é digno de pegar esse pergaminho. E quando ele pega esse pergaminho, todos se atiram aos pés de Jesus e dizem, ele é digno, porque ele pegou o pergaminho. E então, quando ele pega o pergaminho, ele se senta à direita de Deus, junto com Deus, no trono. Por isso que é importante. E aí a gente tem várias referências de Cristo sentado à direita de Deus, no trono de Deus. Ele é adorado e digno assim como Deus. Tanto que aqui, quando se encerra o capítulo 4, nós temos aqueles seres adorando a Deus. E quando se encerra o capítulo 5, lá no final do capítulo 5, nós temos todos aqueles seres adorando a Deus e a Cristo, porque eles estão juntos, sentados no trono. E Cristo, então, pelo seu sangue, pela sua divindade, é digno de desatar, de abrir aqueles selos. Mas então, nós vemos aqui que no capítulo 4 e 5 nós temos então a adoração primeiro a Deus e depois a Deus e a Cristo. Mas lembra que para nós entendermos o Apocalipse nós temos que ir no Antigo Testamento, né? Porque eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui no capítulo 5. Isso é muito importante. Quando nós vamos ao Antigo Testamento e nós olhamos a história de Israel, eu não vou ler todos os textos, mas eu vou citar alguns, você anota e lê depois, tá bom? Quando você vai a Deuteronômio, capítulo 17, os versos 18 a 20, Deuteronômio é uma repetição da lei que Moisés faz para o povo de Israel. E então, quando ele faz essa repetição da lei, ele ainda nem existiam reis. E ele diz assim, olha, eu sei que vocês no futuro vão querer ter reis, iguais às nações vizinhas. Então, quando vocês tiverem um rei, façam o seguinte, sempre coloquem na mão dele um rolo com a lei de Deus. E então isso foi seguido, tanto que quando você vai a 1 Samuel 10, 25, você tem a posse do primeiro rei de Israel, que é Saul. E quando ele toma posse, Samuel entrega na mão dele o quê? Um pergaminho com a lei de Deus. E a verdade é que o rei, quando você lê sobre a história dos reis, o rei ele era dito como bom ou ruim, dependendo da medida que ele seguiu a lei de Deus. Se ele seguiu a lei de Deus, ele era um bom rei. Se ele não seguiu a lei de Deus, ele era um rei ruim. E aí, então, nos dias de Isaías,
ao profeta Isaías, no livro de Isaías. Deus diz a Isaías o seguinte: Isaías, a mensagem que tu estás falando para esse povo é como um livro selado. Com base nisso, em outras palavras, em outros livros, do Antigo Testamento, criou-se aqui uma tradição judaica. Essa tradição judaica dizia que nos dias de Isaías e do reinado do rei Acás, que foi um rei mau, Deus então decidiu selar a sua lei e selar o evangelho, porque o povo estava sendo desobediente, o rei estava sendo desobediente. E então os reis que vieram depois de Acás só pioraram a situação até o ponto em que Israel foi levado cativo e depois não houve mais ninguém que ocupasse o trono de Davi. Então eles acreditavam o seguinte, que o Messias viria, e essa era a tradição, e quando o Messias viesse, ele então iria abrir estes selos da lei de Deus, e ele iria sentar no trono de Davi, e ele poderia explicar ali com clareza, mais uma vez, a nação de Israel sobre a lei de Deus. Então agora você entende o porquê, quando Jesus, lá na Galileia, ele lê um trecho de Isaías, ele diz assim, olha, isso aqui se cumpriu em mim hoje. Eles dizem que é blasfêmia, eles ali acabam xingando a Jesus, por quê? Porque eles dizem que Jesus, ele era, então... Só um pouquinho que tive uma invasão aqui. Mas então eles tomam com blasfêmia, porque eles entendem então que Jesus estava dizendo que ele era o Messias, que iria desatar então esse rolo, essa lei de Deus, e ele então estava trazendo para si uma promessa messiânica, e por isso eles tomam com blasfêmia. Esse relato aí está em Lucas capítulo 4, ali, do verso 16 em diante. Então o que nós temos aqui, e você vê ao longo aí da questão da entronização dos reis de Israel, quando você vai a 2 Reis, capítulo 11, o verso 12, você vê que o rei de Israel, ele era tido como rei, depois que aconteciam duas coisas. Ele recebia a coroa e ele recebia um rolo com a lei de Deus. Quando ele recebia essas duas coisas, então eles declaravam, batiam palmas e declaravam vida longa ao rei. Então era necessário essas duas coisas. Então agora, no capítulo 5 de Apocalipse, o que nós vemos aqui é uma entronização de Cristo. Nós vemos Cristo sendo entronizado como rei desta terra. Até aquele momento, Satanás era o rei dessa terra. Como você vê lá no livro de Jó, Satanás era o representante dessa terra. Agora, nesse momento aqui, no capítulo 5 de Apocalipse, Jesus é entronizado como rei. Por isso que ele recebe este rolo, e isso era uma referência a algo que os judeus já estavam entendendo. Por isso que quando nós vamos a Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2, nós vemos que lá diz que Cristo está à direita do Pai. Então, o que nós temos aqui no capítulo 5 é um momento inédito na história da humanidade, do universo, porque agora Cristo está, depois de ressuscitar e voltar aos céus, ele é recebido e é entronizado como rei dessa terra, tomando o lugar de Satanás. Nesse momento, então, Satanás entende que pouco tempo lhe resta, pois agora Cristo é o rei dessa terra. O que nós temos, então, no capítulo 5 do Apocalipse é uma entronização de Cristo que acontece logo após Jesus ir para o céu ressuscitado. Mas eu quero ir com você exatamente no momento da história humana que isso acontece. Nós temos essa resposta. Vamos lá para Atos, capítulo 2. Mas deixa marcado aí Apocalipse. Atos, capítulo 2. Quero que você entenda aqui um relato. Atos, capítulo 2, você sabe muito bem que acontece o Pentecostes, né? E Atos, capítulo 2, o verso 33 e 34, nós temos aqui o discurso de Pedro. E olha só o que ele diz aqui no verso 33 e 34. Lá diz assim: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Nós encontramos aqui, então, o real momento, o exato momento em que acontece a entronização de Cristo, durante o Pentecostes.
Quer ver uma coisa? Olha só, vamos para Apocalipse 1:4. Lá para Apocalipse 1:4. Olha o que diz lá. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte que é, que era, que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham aonde? Diante do trono. Veja que o Espírito Santo aqui está diante do trono. Quando nós vamos ao capítulo 4, o verso 5, diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem as 7 tochas de fogo. Então veja só, que são os 7 Espíritos de Deus. No capítulo 1, o Espírito Santo está diante do trono. No capítulo 4, o Espírito Santo está diante do trono. Agora, olha o capítulo 5, verso 6. Olha o que diz aqui. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram o quê? Enviados por toda a terra. Olha só que interessante. Então você vê que no capítulo 1, eles estão diante do trono, o Espírito Santo está diante do trono. No capítulo 4 está diante do trono. Mas quando Jesus é entronizado, o Espírito Santo então é enviado por toda a terra. Então nós sabemos, e por isso que eu falei no começo, que esse relato acontecia 30 anos antes daquilo que João estava escrevendo, porque a entronização de Cristo aconteceu exatamente no momento que o Pentecostes é lançado, porque quando Cristo se assenta no trono, à destra do Pai, então ele envia o Espírito Santo para fazer o seu trabalho aqui nessa terra. E agora esse Cristo entronizado, esse Cristo glorificado, é o mesmo Cristo glorificado que foi visto lá por João no capítulo 1. Entenderam? Então agora aqui o capítulo 4 e 5 é uma volta na história, até lá, logo após a ressurreição de Jesus. Logo no Pentecostes, quando Cristo é entronizado. E então aqui nós temos Cristo digno de abrir os selos, que nós vamos estudar o que é. Mas eu quero ler 2 citações do Espírito de Profecia com você e nós encerramos. A primeira delas está no livro Atos dos Apóstolos, página 20. Olha o que diz lá. Ao transpor as portas celestiais, foi Jesus entronizado em meio à adoração de anjos. Tão logo foi essa cerimônia concluída, o Espírito Santo desceu em ricas torrentes sobre os discípulos. O derramamento pentecostal foi uma comunicação do céu de que a confirmação do Redentor havia sido feita. De conformidade com a sua promessa, Jesus enviou do céu o Espírito Santo sobre os seus seguidores, em sinal de que ele, como sacerdote e rei, recebera todo o poder no céu e na terra, tornando-se ungido sobre o seu povo. Olha só que maravilha. O fato do Pentecostes ter descido, então, foi exatamente no momento em que se encerra a entronização de Cristo. E nós temos a certeza de que Cristo venceu, e que ele está entronizado, e que ele está no controle de toda a história. Mas a última citação é uma citação um pouco mais longa, mas eu quero que você preste bem atenção, porque é uma citação linda. Assim como João viu esse momento, Ellen White também viu, sabia disso? E no livro Desejado de Todas as Nações, ela faz o mesmo relato que João no capítulo 5, mas de uma visão diferente. E lá ela diz assim, todo o céu, e deixa eu só dizer a página para você aqui, Desejado de Todas as Nações, página 590 e 591, se você quiser ler aí na sua casa depois com mais calma. Ela diz assim, todo o céu estava esperando para saudar o Salvador, a sua chegada às cortes celestiais. Ao ascender, abriu ele o caminho, e a multidão de cativos libertos à sua ressurreição o seguiu. A hoste celestial, com brados de alegria e aclamações de louvor e cântico especial, tomava parte na jubilosa comitiva. Ali está o trono, e ao seu redor o arco-íris da promessa. Ali estão querubins e serafins, os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes dos mundos não caídos, acham-se congregados. O conselho celestial perante o qual Lúcifer acusara a Deus e a seu filho. Os representantes daqueles reinos imaculados sobre os quais Satanás pensara estabelecer seu domínio. Todos ali estão para dar boas-vindas ao Redentor. Estão ansiosos por celebrar-lhe o triunfo
e glorificar seu rei. Mas eles os detêm com um gesto. Ainda não. Não pode receber a coroa e as vestes reais. Entra à presença do Pai, mostra a fronte ferida, o atingido flanco, os dilacerados pés, ergue as mãos que apresentam os vestígios dos cravos, aponta para os sinais dos seus triunfos, apresenta a Deus um molho movido, aqueles ressuscitados com ele, como representantes da grande multidão que há de sair do sepulcro por ocasião da sua vinda. E agora ele faz referência aqui aos 24 anciãos, que nós havíamos falado. Aproxima-se do Pai, em quem há alegria a cada pecador que se arrepende, que sobre ele se regozija com júbilo. Antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se haviam unido num concerto para redimir o homem. Se fosse ele vencido por Satanás, haviam-se dado as mãos num solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana. Esse compromisso agora cumprira Cristo. Ouve-se a voz proclamando que a justiça está satisfeita. Está vencido Satanás. Os filhos de Cristo que lutam e se afadigam na terra são agradáveis no amado. Os braços do Pai circundam o Filho e é dada a ordem, e todos os anjos de Deus o adorem. Com inexprimível alegria, governadores, principados e potestades reconhecem a supremacia do príncipe da vida. A hoste dos anjos prostra-se perante ele, ao passo que enche todas as cortes celestiais a alegre aclamação. E agora ele cita os últimos versículos do capítulo 5 do livro de Apocalipse. E diz assim, ela cita: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Hinos de triunfo misturam-se com músicas de harpas angélicas, de maneira que o céu parece transbordar de júbilo e louvor. O amor venceu, achou-se a perdida. O céu ressoa com altissonantes vozes que proclamam: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo sempre. Mais uma vez, citando o último verso do capítulo 5. Então, nós encontramos aqui nos capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse essa entronização. Cristo entronizado, se tornando o representante da terra, se colocando como vencedor, resgatando a perdida e agora sendo digno de abrir os selos e de estar no controle da história de toda a humanidade. Essa introdução é muito importante e ela nos dá a segurança de que Cristo venceu por você e por mim. Que Cristo está sentado hoje à destra do Pai e Ele, assim como venceu, como já é vitorioso, em breve vai voltar para nos buscar. Então, hoje nós tivemos aqui um gostinho do capítulo 4 e 5, mas eu incentivo você a buscar em fontes confiáveis e entender ainda mais sobre esse livro sensacional que nós estamos aprendendo. E no próximo estudo, iremos aprender aí sobre os 7 selos. Ok? Alguma dúvida antes de nós orarmos? Algum comentário? Irmão Paulo aí, vamos ver se já está funcionando o seu microfone. Acho que ainda não, irmão Paulo. O microfone não te ajudou hoje, né? Mas tá bom, gente. Mais alguém? Depois, qualquer dúvida, você me pergunta no privado aí, irmão Paulo. Não tem problema, tá bom? Vamos orar, então? Agradecendo ao nosso Deus. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo que tivemos. Muito obrigado porque o Senhor esteve aqui nos dirigindo através do Seu Santo Espírito, porque toda vez que viemos até a Tua Palavra e fielmente nos prostramos para entender a Tua vontade, o Teu Santo Espírito nos guia. Hoje aprendemos sobre esses 2 capítulos, aprendemos sobre a glória de Deus, aprendemos sobre a coroa da vitória que nos é prometida e principalmente que Cristo hoje está sentado à Tua destra como representante dessa terra, como vitorioso sobre o inimigo, e como aquele que em breve voltará para nos buscar. Pai, muito obrigado por termos tão belas notícias neste livro e porque o Senhor nos ama e está sempre ao nosso lado. Isso nós te pedimos e também te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.